Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui fazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. É extremamente importante esse assunto, porque por falta de entendimento desse trecho, dessa palavra, por falta de entendimento dessa linha de raciocínio a respeito da palavra de Deus, muita gente tem errado, muita gente tem perdido a salvação por conta de não entender essa forma de servir a Deus, essa forma de buscar a Deus, tá bom? Então, eu quero aqui pedir para você compartilhar os nossos vídeos, ajudar mais pessoas a conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, tá bom? Porque esse é o nosso propósito aqui, é levar as pessoas a entender a palavra de Deus de maneira simples, bem explicada, porque é caminho para a salvação, tá bom? Seguir a palavra de Deus é seguir caminho para a salvação. A palavra que eu quero ler hoje está no Salmo 115, que a palavra do Salmo 115 está na sua Bíblia aí, você pode procurar em casa que está na sua Bíblia, tá bom? Independente da sua crença, como a gente costuma, as pessoas costumam usar a palavra, independente da sua crença, você pode procurar na sua Bíblia que está aí o Salmo 115, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vamos ficar aqui até o versículo 10. Então, meus queridos, aqui fala de uma coisa muito importante. A questão de ídolos. O que é ter um ídolo em casa? É quando você vai buscar a Deus por meio de alguém que não tem poder algum para entrar na presença de Deus e interceder. No Brasil, as pessoas costumam, eu pelo menos eu cresci entendendo, né? Eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem. Então eu cresci entendendo que você poderia buscar Pedro, João, Maria, Francisco, Enéas, Antônio. Você poderia orar a eles para eles interceder por você, ou seja, rogar por você diante de Deus, né? E tem até uma oração aí que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas, porque quando fala de Santa Maria, eles estão querendo falar de Maria, aquela que teve Jesus Cristo, né? Mas o propósito não é Maria, o propósito é Cristo. O que foi profetizado para vir salvar os pecadores não foi Maria que foi profetizada. Não foi profetizado que Maria vinha salvar as nações, salvar os pecadores. Foi profetizado que Jesus viria, né? Maria foi agraciada? Foi, porque ela era virgem, ela era uma moça pura, era da linhagem da família que era para vir o Salvador, como veio. Então ela foi agraciada, mas Maria está morta, então eu não posso pegar uma imagem baseada de Maria. Veja bem, eu não estou aqui confrontando a sua fé e nem a sua religião. Eu estou aqui te explicando uma coisa à luz da Bíblia que você precisa entender e precisa deixar de fazer, se você quiser assim encontrar com Deus, tá bom? Então, Maria
era uma pessoa boa? Era. Decente? Era. Pura? Era. Mas Maria morreu e não há relatos de que ela ressuscitou à luz da Bíblia. Então, se não está na Bíblia, eu não devo ensinar e nem acreditar. Porque eu já ouvi pessoas querendo dizer que houve um relato, não sei de que Maria ressuscitou. Não está na Bíblia, não devo ensinar. Se tivesse na Bíblia que Maria tinha ressuscitado e tinha recebido poder nos céus e na terra, aí sim eu poderia ensinar que Maria poderia interceder por ti e por mim diante de Deus. Mas na Bíblia não escreve que Maria ressuscitou e que pode interceder por mim. A Bíblia não escreve que João ressuscitou. A Bíblia não escreve, não diz que Pedro ressuscitou, que João ressuscitou, que Paulo ressuscitou, que Antônio ressuscitou e que pode interceder por nós. Não. Essas pessoas estão todos mortos, esperando o dia do juízo final para receber a sua coroa pela sua fidelidade que teve com Deus, mas não por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, eles estavam talvez perdidos, né, sem salvação também. Então eles foram salvos, Maria foi salva, Pedro foi salvo, João foi salvo, mas eles não podem interceder por nós porque eles não ressuscitaram. Eles morreram, estão no seio de Abraão, né, num lugar de descanso, mas não podem interceder por nós porque não receberam de Deus essa autoridade. Então, eles não podem interceder por nós, nem Paulo, nem João, ninguém. Então, é um erro, foi porque Roma se corrompeu e colocou aí, né, começou a colocar aí sobre a igreja que servia a Deus na época, uma doutrina falsa, um ensinamento falso de que esses homens poderiam interceder por nós, mas não, isso é um engano, né? A Bíblia diz no capítulo 14 de João, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 14, o versículo 6 de João, eu vou ler bem aqui para você o que a Bíblia diz. Isso é bíblico, viu? Está na Bíblia. João 14, versículo 6, diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui disse, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode chegar ao Pai, ninguém pode chegar até Deus se não for por meio de mim, se não for por intermédio de Jesus. A sua oração não pode chegar aos céus. Então, tem gente que diz, então por que eu recebi uma cura? Por que eu recebi um milagre? É porque a sua fé foi quem foi movimentada, viu? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então não foi por causa de uma imagem que você se prostrou diante dela e pediu. Não. Foi por causa da sua fé. Porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então sem fé, no nome de Jesus ninguém recebe. Se não for por meio da fé, ninguém recebe. Então foi a sua fé. Não foi você que você pediu. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vou ler para você. 2 Timóteo, capítulo 2. Para você ver também como é 1 Timóteo, não é 2, pessoal. É 1 Timóteo, capítulo 2. Você pode acompanhar esses versículos que eu estou citando. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então a Bíblia aqui está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens. Não há dois, viu? A Bíblia aqui não está dizendo que há uma variedade de mediadores, não há uma variedade de intercessores. A Bíblia aqui está dizendo que há um só, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, viu? Diz que há um só mediador.
não há vários, tá bom? Então você que costuma se prostrar diante de uma imagem que é baseada em alguém que já viveu, mas já morreu, você precisa deixar de fazer isso, porque isso é idolatria, isso é desagradável a Deus. Ao invés de você chamar a atenção de Deus, você acende a ira dele, porque Deus ele fica irado com as nações que se prostram diante de esculturas, diante de imagens de esculturas. Isso é abominável aos olhos de Deus. Você precisa deixar. Isso é considerado idolatria. Procure aí o que é o significado de idolatria. Você tem um celular? Então procure aí o significado de idolatria, tá bom? Então muita gente é enganado. A Bíblia diz que o homem erra por não conhecer a verdade. Passe a ler a sua Bíblia para você entender se o que estão lhe ensinando é verdade, se o que estão lhe ensinando lhe leva para o céu ou para o inferno. A idolatria leva para o inferno, a idolatria ela é perigosa e muita gente hoje não quer mais falar sobre isso, né? Pessoas estudam bastante para falar somente de Jesus, 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 e as pessoas ouvem tanto falar de Jesus que tem gente que nem serve a Deus, mas fala que as coisas vão dar certo em nome de Jesus, que a vida dele está abençoada graças a Jesus. Então, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele só é o caminho, a verdade e a vida para quem segue ele. Para quem só fala dele, não é o caminho, viu? Então você precisa segui-lo de verdade, deixar a idolatria, derrubar os altares que tem na sua casa, tá bom? Você precisa deixar. Tem pessoas, por exemplo, autoridades, prefeitos, que mandam construir nas suas cidades altares, porque eles têm aquilo dali como bênção. Aquilo dali é uma ira, acende a ira de Deus. Deus não precisa de uma imagem construída no centro da cidade ou na frente de uma igreja para abençoar ninguém, não. Deus não precisa daquilo dali, não. Deus ele é poderoso, ele não precisa de uma imagem que represente ele, porque ele é o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo ele disse, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. João não disse isso, Buda não disse isso daí, Pedro não disse isso daí, somente Jesus disse, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Deus ele não precisa de uma casa cheia de imagem para abençoar ninguém, para proteger ninguém. E veja só, aonde aquela imagem está, ela fica. Se ninguém carregar ela, ela não fica, ela não sai dali. E Deus não, Deus é diferente. Se você for para outro país, Deus pode te acompanhar. Se você for para outra cidade, Deus pode te acompanhar. Se você mudar de casa, Deus pode te acompanhar. Então, deixe a idolatria. Deixe de seguir deuses estranhos que não pode te ajudar. Deixe de seguir o que os homens te ensinam à luz do que eles querem que você faça. Deixe de seguir ensinamentos de homens e siga os ensinamentos da Bíblia. Mas aí você pode perguntar, mas Domingo, não é tu que está falando? Não é um homem que está falando nesse vídeo? Mas não estou falando do que eu pensava que era verdade. Eu estou falando do que Deus fala na sua palavra. Então você precisa se converter a Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Procure ler, confirmar se o que eu estou falando está na Bíblia ou não está. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê aí um like, tá bom? E um forte abraço, que Deus abençoe até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.